sai de tua tenda. Seja muito bem-vindo ao Essência, o podcast onde a fé e a ciência se encontram para trazer revelações que vão transformar a sua vida. Eu sou o pastor Anderson, mestrado em teologia, com estudo em neurociência do desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul. Está comigo o Dr. Fabrício, PhD, fisioterapeuta, pesquisador, palestrante sobre inteligência emocional. E hoje nós vamos mergulhar em um tema que pode ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida: o poder das palavras. E eu quero começar perguntando a você que nos ouve: quantas palavras já mudaram a sua história? Talvez um simples "eu acredito em você" tenha dado força em um momento de fraqueza. Ou talvez um "você nunca vai dar certo" tenha te ferido tão profundamente que até hoje ecoa dentro de você. A Bíblia já nos alerta em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Mas a ciência hoje confirma que isso não é apenas uma poesia ou uma metáfora, é um fato. As palavras constroem cérebros, moldam emoções, influenciam na sua vida física. Elas ajudam você a melhorar seu desempenho e relações em diferentes áreas, como o ambiente familiar, no esporte, palavras de incentivo, e na área empresarial, exemplos como elogio e críticas. E o tema vai além das palavras, mas como falamos, a nossa linguagem corporal, expressão facial, tom de voz, conexão e presença. Dr. Fabrício, que alegria estarmos aqui novamente. Obrigado, pastor. É uma alegria imensa estar aqui. Uma boa tarde aos ouvintes da Melhor FM, a todos que estão também nos assistindo aí pelo YouTube, né? Então esse tema ele é fascinante, porque nos permite mostrar algo que muita gente ainda não percebeu, pastor. As palavras não são apenas sons, né? Elas são estímulos biológicos, químicos, emocionais e espirituais. Tem um livro que é Words Can Change Your Brain, né? As palavras elas podem mudar o seu cérebro, do Dr. Andrew Newberg, ele é neurocientista na Universidade de Thomas Jefferson, e de Mark Waldman, especialista em comunicação. E eles falam que uma única palavra, pastor, ela pode mudar a ativação de genes, alterar o DNA e mudar a função celular, né? Então, em termos gerais, podemos dizer que as palavras elas podem sim mudar o curso da minha saúde física e emocional, especialmente, pastor, quando elas vêm carregadas, né, de movimentos corporais, de expressão facial, de intensidade, né? Possivelmente quem esteja aí ouvindo ou nos assistindo se lembre de uma fala de alguém muito intensa, que gesticulava muito, que tinha uma expressão de raiva, de dor ou de sofrimento. Então, além das palavras, aquilo que sai da nossa boca, o nosso corpo comunica muito também. Então, é muito importante que a gente possa considerar tudo isso hoje nessa fala, né, pastor? Exatamente. Isso é extraordinário, doutor, porque o que a ciência traz hoje confirma exatamente o que a palavra de Deus já declarou há alguns anos, né? Há anos atrás, há milênios atrás. Provérbios 18, 21 já dizia: a morte e a vida estão no poder da língua. Então isso não era apenas uma metáfora, era uma revelação antecipada do funcionamento humano, né? Então hoje sabemos que pela epigenética, acima da genética, que essa expressão genética pode ser modulada por estímulos emocionais linguísticos, né? Ou seja, uma palavra pode ativar ou silenciar os genes, de forma que uma bênção, uma maldição verbalizada pode ativar destinos ou paralisar gerações. Você sabe que essa é uma frase, né? O poder das palavras é uma frase que eu escutava minha mãe dizer desde criança, né? Até hoje ela diz ainda, né? Que as palavras têm poder, né? E talvez você que esteja aí, né, nos ouvindo, enfim, nos assistindo, não tenha compreendido ainda o poder que elas têm. Elas podem construir ou destruir, elas podem abençoar ou amaldiçoar, elas podem alegrar alguém ou entristecer alguém, incentivar ou limitar. Elas podem fortalecer ou enfraquecer identidades, mostrar caminhos ou construir barreiras,
ajudar a curar ou a adoecer. Então, quais são as palavras que você hoje vem falando dentro da sua casa? Ou quais são as palavras que você vem escutando dentro da sua casa? Quais são as palavras que você vem enviando para as pessoas no WhatsApp? Né? Hoje as pessoas não largam mais o celular. Porque palavras vai além dos sons, né, pastor? Sim, exatamente. É aquilo que nós escrevemos também. Né? Então, aí eu já faço uma pergunta para você. Quais foram as palavras que marcaram a sua infância? Nossa, isso é muito forte, né? Porque a gente vem de um ambiente e a gente vai sendo moldado conforme esse ambiente através das palavras, né, dos nossos pais, dos nossos avós. E outro dia a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o geracional. Mas o quanto isso impactou na geração de hoje e o quanto nós estamos impactando a geração futura com as nossas palavras, os nossos filhos, os nossos netos. O que recebemos e o que hoje estamos dando, né? Através das nossas palavras, das nossas ações corporais, as nossas relações. Isso vale para todos os ambientes, né? Todos os ambientes. E é interessante, pastor, eu vou citar algumas frases que possivelmente você já tenha escutado. Você não faz nada certo, ninguém aguenta mais você. Você é imprestável. Você não termina nada que você começa. Você não é bom em nada. Você só faz bagunça. Dinheiro não traz felicidade. Pobreza traz. Você é feio, você é gordo, você é magro demais. Será que... E aí a gente vai aumentando essa questão dessas frases. Quantas crianças escutam? Você é burro demais. Você não vai dar certo, não. Porque você não tem entendimento, você não sabe de nada. Né? E constantemente a criança vai recebendo esse volume de palavras negativas e ela vai sendo moldada conforme isso. E é interessante, a gente conversava ainda antes aqui sobre, né, porque não é só a questão que eu escuto, né? Aquilo que eu falo tem impacto no outro, mas tem impacto em mim. Sim. Então, né, se você hoje, aí que está, né, nos ouvindo, se você fala a palavra amor, se você falar essa palavra agora aí, o que você sente no seu corpo? Possivelmente sinta algo bom. Sim. E se você repetir agora a palavra raiva, ódio, o que você sente no seu corpo? A reação é imediata, né? Então ela acontece em você. Então, quando você fala palavras boas, quando da sua boca saem boas palavras, isso ajuda na sua fisiologia, no seu bem-estar. E quando você fala palavras negativas, você não está só interferindo no ambiente da outra pessoa, mas no seu também. Porque às vezes a pessoa, ela pensa assim, eu vou falar algo ruim para outra pessoa, porque eu sou superior a ela vai pagar por aquilo que ela fez, etc, etc. Mas percebe que essa fala que eu fiz agora, ela vem totalmente carregada de emoção. Sim. E isso influencia as minhas células. Né? E talvez a gente precise começar a pensar sobre o que está saindo da nossa boca. Talvez possa sair, você é precioso, você é inteligente, você é amado, você é lindo, linda. Né? Quem hoje aí, de repente, elogiou o esposo, a esposa. E principalmente, às vezes, a pessoa tá dando alguma coisa errada, ela já grita, né? Ai, que ódio! Ai, que raiva! Né? E começar a trocar essas palavras, é importantíssimo isso no dia de hoje, né? No dia de hoje não, já era importante há muito tempo. As pessoas não têm tido acesso ao conhecimento, né? Eu falo que a internet hoje é um campo de informação muito grande, mas poucas pessoas têm conhecimento da realidade, daquilo que afeta a sua própria vida, né? Então as pessoas estão, às vezes acordam já brigando com o próprio dia, né? Contra o próprio dia dela, que ela vai trabalhar, ela já começa a dizer, ai, que dia, eu não queria ter acordado hoje, eu queria ter feito fazendo outra coisa. Então ela já vai maldizendo o dia, né? Já vai trazendo aquela carga negativa para ela, porque ela vai enxertando de palavras e isso vai afetando o seu próprio corpo e ela vai ter um dia ruim. Murmuração. Reclamação. Né? Então as palavras envolvem isso, né? O que eu fico murmurando? Né? O que eu já começo o meu dia reclamando, será que eu não poderia trocar essa reclamação, né, por uma oração? Então, ler uma oração em voz alta, por exemplo. Exatamente. Né?
Ô, meu filho não acorda, nunca acorda, por que não vai lá e ora, né? Toma uma atitude diferente, né? Faz uma atitude diferente, muda as palavras, né? O comportamento, né? Então, são perguntas essenciais hoje, né? Do ponto de vista da neurociência. E aí, pastor, você sabe que eu quero fazer uma pergunta para você, né? O que vem saindo da sua boca hoje? E quando foi a última vez que você elogiou alguém? Ou você aí também pensa, quando você recebeu um elogio de alguém? Quando você agradeceu? Né? Será que parece que não é normal mais as pessoas falarem bom dia, boa tarde, Exatamente. obrigado? Né? Essa manifestação de gratidão, né? Essas palavras, bom dia, boa tarde, como vai? Um sorriso no rosto muda a nossa fisiologia, muda o nosso dia. Sim. Né? Então, que a gente possa começar a refletir sobre o que eu estou falando pelas minhas manhãs e pelo meu dia, e que eu possa mudar, que eu possa parar de reclamar, que eu possa parar de murmurar, que eu comece a agradecer mais, né? Que eu comece a falar mais bom dia, a sorrir mais, porque com certeza isso vai influenciar todo o seu dia e os seus resultados. E seus resultados, exatamente, né? Então, do ponto de vista da neurociência, a infância é o período da janela, né? Da janela aberta, né? Para a informação de crenças. O cérebro da criança ainda absorve informações em estado de ondas teta, né? Onde se estivesse como fosse uma hipnose durante esse tempo, né? A Bíblia também já apontava em Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho que deve andar, até que envelhecer não se desviará dele. Ou seja, palavras lançadas na infância são sementes que vão florescer ou trazer segurança ou trazer feridas. Muitos adultos hoje não reagem ao presente, mas vivem com o eco das palavras que ouviram no passado. Então eles não têm uma reação hoje, porque foram doutrinados através de palavras dos pais ou daqueles que cuidaram dele, foram palavras duras e pesadas, e hoje ele não tem reação. Sabe que a semana passada nós comentamos sobre isso, né? O poder das palavras, e dito a crianças, né? E dito por líderes. Imagina uma criança que escuta um pai dizer, né, que ela é feia, né? Que ela é que ela é desorganizada, né? Que ela não vai bem na escola, enfim, de um pastor, uma fala, né, rígida de um pastor, de um outro líder, de um empresário, né? Então, as lideranças, elas têm um impacto muito grande, né? Então, quando nós escutamos, por exemplo, uma criança de 0 a 7 anos, ela escuta algo, né, de um pai, de uma mãe, ela vai entender aquilo como verdade e ela vai levar isso para a sua vida adulta. Exatamente, e esse ponto é muito importante, né? Está um ponto muito importante, né? A ciência chama isso de Prime Linguist, mas a Bíblia chama de confissão. Tiago capítulo 3 compara a língua a um leme, pequena, mas capaz de mudar o curso de um navio. Então isso nos mostra que uma frase curta pode alterar o rumo de uma vida inteira, né? Por isso Paulo exorta em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. Veja que coisa interessante. Conforme a necessidade. Quer dizer, não precisa ficar falando toda hora o que não convém, né? Então precisa ter os certos cuidados. E assim transmita graça aos que te ouvem. Cada elogio é uma construção neural e espiritual. Então cada crítica destrutiva é uma fissura que pode adoecer a mente e o corpo da pessoa. Daniel Goleman, que é autor best-seller Inteligência Emocional, ele já nos ensina que não são os QIs que determinam os destinos, né, mas a nossa capacidade de regular as nossas emoções. Então, quantas pessoas que são brilhantes tecnicamente, né, e porém estão destruídos emocionalmente, identidades destruídas. Então hoje as palavras, elas são o combustível das nossas emoções, né? E como eu conduzo, como eu regulo as minhas emoções? O que a gente percebe em todos os ambientes por onde a gente transita, que
as pessoas estão com grande dificuldade hoje de lidar com as emoções, de regular as emoções. Então, pessoas brilhantes, com habilidades técnicas, com competências, habilidades, porém incapazes de regular as próprias emoções, né? Então, quando alguém diz, você pode, né? Você pode, você é merecedor, o nosso cérebro, ele libera dopamina, dentre outros hormônios que abrem espaço para aprendizado, para crescimento, empoderamento. Que, olha que bom ouvir de alguém, né? Olha, você pode, né? Você é capaz, você consegue. Ao mesmo tempo, quando alguém diz assim, você não presta, né? A nossa amígdala, que faz parte do nosso sistema límbico, ela vai ficar hiperativada. E aí, automaticamente, eu desregulo a atividade do meu córtex pré-frontal. Exatamente. E aí eu sinto medo, e aí eu diminuo a minha criatividade, eu acho que realmente eu sou aquilo, né? Fico improdutivo. Isso é interessante quando nós comentamos quando você elogiou alguém, né? Porque o elogiar ajuda ao outro a melhorar a sua produtividade, a melhorar, a se tornar uma pessoa melhor, né? Exatamente isso. Já nas primeiras horas do dia seria importantíssimo, né? Mas eu fico aqui nessa conversa que a gente está tendo, eu fico imaginando quantos profissionais estão paralisados em suas profissões porque olham para si e declaram que não têm capacidade, né? Pessoas formadas, pessoas já com QIs aí elevados, né? E não consegue reagir diante de palavras que foram faladas, né? Fizeram até a faculdade, terminaram até os seus cursos, são profissionais, mas não conseguem ir adiante, porque ainda carrega traumas de palavras que foram faladas pelos seus pais, pelos seus amigos, pelo ambiente que ele tem na escola, pelos bullying que sofreram, né? Através das palavras negativas que vieram sendo carregadas, né? Nesse período da infância. E ela cresce um adulto completamente fechado, ríspido, né? Mal-humorado às vezes, não consegue criar conexões, não consegue criar um ambiente de paz e tranquilidade. E hoje esse podcast eu tenho certeza que vai quebrar muito disso, né? E nós vamos no final fazer uma oração e quebrar muito disso para que essas pessoas consigam desenvolver. Mães, né, com verdadeiros traumas, né, não consegue ter um relacionamento saudável com o marido porque ouviu coisas dos pais, ou vice-versa, né? Homens que não conseguem ter um relacionamento saudável porque ouviram o pai dizendo, você é incapaz, você não presta para nada, você não vai dar certo, você é um inútil, né? Então, hoje, nesse programa eu tenho certeza que a gente vai pôr em liberdade muitas pessoas, viu, doutor? Eu acho que a gente vai pôr em muitas pessoas em liberdade, tanto emocional como aqui nas suas mentes, como vão livrar muitas pessoas das prisões através dessas palavras. Então, volta naquela história, né? O que nós vivemos até esse momento, eu posso transformar. Então, se de repente as palavras que eu escutei, talvez você possa pensar aí, essas palavras negativas ou ruins relacionadas ao seu crescimento ou a quem você é, que feriram a sua identidade, talvez você possa pensar que essas pessoas eram apenas pessoas feridas e que essas pessoas talvez eram pessoas desinformadas. Sim. E que não tinham conhecimento que você está tendo hoje sobre o poder das palavras. Exatamente. Exatamente. Isso é incrível. O que o Senhor descreve é exatamente o que Paulo chamou de fé vem por ouvir, né? E ouvir a palavra. Quando ouvimos algo, molda a nossa capacidade de crer, né? De avançar, de criar. O ouvido é a porta de entrada tanto para a fé quanto para o medo, né? Então, neurocientificamente, sabemos que as palavras liberam dopamina ou cortisol. Ou a gente fica, vamos vencer hoje eu vou conseguir, hoje eu vou bater essa meta, hoje eu vou vencer, hoje tudo vai dar certo. Ou, nossa, nada tá dando certo. Nossa, hoje eu tô para baixo, hoje a coisa não tá boa, né? Então, espiritualmente, sabemos que essas palavras liberam fé ou incredulidade. O cérebro chama de neuroplasticidade e a Bíblia chama de renovação da mente. Sabe que a gente vê muita violência física por aí, né? Mas esquecemos dessa violência que acontece muitas vezes nos nossos relacionamentos no trabalho, nos nossos relacionamentos em casa, que é violência verbal,
né? As palavras que falamos e aquelas que deixamos de Deixa de falar falar. também. Então, elas muitas vezes não deixam marcas físicas, né? Mas as palavras deixam feridas na alma. Provérbios 10:11 diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. E em Provérbios 10:25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que coisa linda, né? Isso é poderoso, né? Porque estudos mostram que a violência verbal pode gerar sintomas de estresse pós-traumático semelhante à agressão física. Olha que coisa forte, né? A ciência comprova que não é preciso apanhar para carregar marcas invisíveis. Não é preciso se levar um tapa. Se vem uma palavra carregada de emoção, tanto boa quanto ruim, a gente consegue, o corpo consegue sentir isso fisicamente, né? Então veja, a Bíblia já antecipava isso. Palavras violentas são como setas inflamadas, mas palavras bondosas são como bálsamo que traz cura. E é por isso que em Provérbios 16:24 está escrito: palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então a ciência chama de redução do cortisol e a Bíblia chama de medicina para o corpo. Dr. Fabrício, explique para nós o que acontece dentro do cérebro quando ouvimos ou falamos essas palavras, ou uma palavra, né? E aí eu quero deixar bem claro isso hoje aqui, pastor, que a gente precisa dividir, né? Uma criança de 0 a 7 anos, 10 anos, 11 anos e um adulto. Sim. Porque tem diferença. O adulto, né, ele já desenvolveu toda a sua maturidade do seu cérebro, então ele tem uma capacidade de pensar. Então, quando alguém diz você é burro, ele vai olhar para os seus arquivos e vai dizer, olha, eu acho que essa pessoa está errada, eu não sou burro, né? Agora, uma criança, pastor, né, de 0 a 7 anos, principalmente de 0 a 7 anos, ela não tem ainda o fator crítico, né? Então, tudo que nós falamos para ela, automaticamente é aceito como verdade. Sim. Veja o impacto, você pai, quando diz para o seu filho, você está com o cabelo bagunçado, né, para o seu filho. Seu cabelo é ruim, seu cabelo não presta. Ou... Ela vai começar a chorar, ele vai começar a chorar e vai ter uma reação, Sim. porque ele entende aquilo como verdade. Então, ele ainda não tem, a criança de 0 a 7 anos não tem os filtros. Então, talvez a primeira experiência que você teve ali, em termos de rejeição, ela começou ali, né? Então, ela só vai absorver, né? As palavras que falamos hoje, que saem da nossa boca para as crianças, ela tem um peso muito maior do que para nós adultos. Nós adultos, como eu falei, podemos olhar para aquilo ali e dizer se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido, mas a criança recebe, né? Então, precisamos pensar o que estamos falando em casa para os nossos filhos, né? Quando o filho talvez é desorganizado, talvez você possa dizer, em vez de dizer, olha, você é bagunceiro, você só faz bagunça, você poderia dizer, olha, que interessante, talvez se a gente começasse a organizar esses brinquedos, colocar assim ou colocar ali, então, né, eu não desconstruo o valor daquela criança, pelo contrário, eu mostro caminhos para que ela tenha novas ações e novos comportamentos. Eu não preciso destruir ninguém, né, com as minhas palavras. Pelo contrário, a criança, e outro dia até estava brincando sobre isso, eu falei, nossa, é uma reflexão que veio, que os pais estão querendo que crianças sejam adultos. Criança vai fazer arte. Coisa de criança. Coisa de criança, criancice. Criancice, né? Coisa de criança. E muitos adultos estão tratando adultos como criança. Como criança. Né? Então precisamos ver isso. Crianças são crianças. Eu sempre costumava dizer, olha, criança é como se fosse uma folha em branco. Né? Então, imagina essa folha em branco recebendo palavras pesadas, negativas. Então, a gente precisa entender essa diferença, que são quando nós falamos palavras duras para crianças e quando nós falamos palavras duras para adultos. Exatamente, né? E a Bíblia já dizia em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, até que envelhecer não se desviará dele. Ou seja, o que é semeado nos primeiros anos se torna a lente pela qual a pessoa vai interpretar a vida inteira.
E é isso mesmo, né? Até que alguém mostre o caminho e ela fala, nossa, eu não sou isso, né? Mas algo vai ter que acontecer. Uma palavra que ela vai escutar de alguém, né? Livros que ela vai ler ao longo da história, a escola, né? Exatamente. O ambiente que essa pessoa está. E até que isso aconteça, que tenha alguém que pare isso na vida dela, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas acontecem. Ela pode tomar decisões erradas diante de tantas coisas que ela ouviu. Ela pode fazer coisas assertivas porque ela ouviu coisas boas no caminho. E se não tiver alguém no meio do caminho para falar para ela, olha, você está errado aqui, precisamos acertar aqui, ela vai falar para você. Eu já ouvi isso inúmeras vezes, eu acho que o senhor também já ouviu inúmeras vezes. Não, mas eu aprendi assim. Foi desse jeito que me ensinaram. Né? Você vê uma criança bagunceira, provavelmente um dos pais já foram também. Né? Aí os avós também. E aí a gente quer replicar isso. Isso tem que acabar na gente, eliminar. A gente foi, não somos mais. Né? Os nossos filhos não vão ser. Porque as pessoas estão querendo carregar isso e falando isso, né? Expressando isso constantemente. E a gente quer, às vezes, corrigir de maneira dura, não de maneira certa. E essa fala eu gosto muito, que é você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, você pode curar a história da sua família, né? Então, seus pensamentos, as suas palavras, você pode mudar, né? Você não está congelado. Você está com poder nas mãos hoje para isso. Exatamente. Né? E quando você muda, tudo ao seu redor muda. Completamente, é isso. Isso é poderoso demais, porque assim, eu fico extasiado quando começo a estudar, ler a Bíblia. Então é uma das coisas mais amorosas que eu tenho na minha vida, uma das coisas mais prazerosas que eu tenho. Mas quando a gente entende isso, que a gente pode mudar a realidade daqueles que vêm após a gente e aqueles que estão em nossa volta, né? A gente começa a ter atitudes diferentes. Ou você quer mudar ou você quer continuar na mesma. A decisão está na sua mão. A decisão está agora, né? Durante este programa, a decisão está na sua mão. O que você vai fazer com esse conhecimento que você está recebendo hoje, nesse momento? Como que está o seu trabalho? Como que está o seu relacionamento em casa? Como é o seu relacionamento com seus pais? Né? Então, comece a olhar para a sua vida nas diferentes áreas. Exatamente. Né? Será que a forma como eu estou comunicando, as palavras que estão saindo da minha boca, o que eu estou pensando, né? Então, será que talvez da minha boca só saiam palavras, nossa, o pastor Anderson não faz nada certo, né? Então, a decisão está nas suas mãos. Olhe para os seus resultados que você vem obtendo hoje na sua vida, né? Mas em termos técnicos, né, pastor, se nós formos olhar para o adulto, né, a informação chega, o som, né, chega nos nossos ouvidos. Lá nós temos estruturas pequenas e o som ele vai para a área vai para o córtex auditivo, depois vai para a área de Wernicke e ali a interpretação da linguagem ali, e depois vai para a área de Broca e depois vai para o córtex motor. Aí eu vou movimentar a minha língua, vou movimentar os meus músculos da face, enfim, para falar. Tecnicamente seria isso, né? Mas tem todo um processo, né? Essa informação que chegou através do som, o meu ouvido, área de Wernicke, área de Broca, córtex motor também vai para a área emocional. E aí, né, indo para a área emocional, é uma palavra boa ou é uma palavra ruim? Sendo boa, bons hormônios, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Palavras ruins, hormônios ruins. Então, o que sai da sua boca está contribuindo hoje para a sua saúde celular, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional. Então, eu me sinto bem porque eu tenho bons hormônios, eu me sinto feliz, eu me sinto empoderado, eu tenho postura, e é isso, e cada vez eu vou me conectando mais com isso. Ou são palavras de fracasso, que você não vai dar certo, de medo, de angústia. Como você se sente quando você escuta tudo isso? Você vai se encolhendo e você vai se fechando, né? Então, tudo que acontece nas nossas emoções, tudo que chega até nós,
né? Seja o que eu estou vendo no ambiente, seja as pistas, né, que estão aqui no ambiente, se é perigoso esse lugar, se não é perigoso esse lugar, as pessoas que estão aqui, as minhas experiências vão determinar o meu comportamento. Exatamente. E a gente vai falando, né, sobre esse poder das palavras, e a gente estava conversando sobre modular os genes, né? Ou a gente traz um gene ruim ou um bom, ativa ou desativa um, né? E qual que está ativado na sua vida? Por exemplo, qual é aquele que você quer passar para a próxima geração? Então hoje você tem o poder de mudar isso, de modular isso, né? Se chegou até você um ruim, vamos modular isso. Você tem poder para fazer isso através das palavras, através da leitura, através da audição. Você consegue modular isso e fazer com que a próxima geração não sofra como você sofreu. Exato, Né? é isso mesmo. Não sofra como você sofreu. É. Então hoje é dia de quebrar cadeias mesmo, viu, doutor, aqui. Dia de quebrar, de romper com essas coisas, de deslacerar, viu? A gente fala na igreja, mampou o capeta pra correr. E fazer a pessoa ter uma vida melhor, né? E a gente fala, eu sou pastor, eu sou doutor, e a gente não tá falando no âmbito religioso, né? A gente tá falando de coisas espirituais, coisas emocionais, né? Da neurociência, da inteligência emocional. Importante salientar isso, porque a gente está falando sobre palavra de Deus também aqui, né? E a palavra de Deus, a gente lendo, ela vai modulando a gente, vai trazendo uma novidade. A ciência já ajuda, a inteligência emocional está aí para nos ajudar. Então tem coisas que eu preciso melhorar. Eu quero viver uma vida boa, uma vida melhor. E vida melhor não quer dizer só ter dinheiro, ter paz, ter saúde, alegria, o filho bem tratado, bem cuidado, né? Ver ele progredir na escola. Talvez o seu filho está tendo notas ruins na escola, porque você está falando constantemente sobre essas notas dele. Você nunca tira nota boa, mas que dia que parou para sentar com o filho, para ensinar, para educar o filho? Olha, filho, é aqui. Se você não tem condições, né, de fazer isso, coloque alguém que ajude ao seu filho a ter uma performance melhor, né? A ter uma performance. Eu lembro que minha filha estava tendo muita dificuldade na escola, ela estava tirando muitas notas ruins, e eu sentei com ela e falei, a partir de hoje você vai estudar tabuada. Ela começou a estudar tabuada. Hoje é a melhor aluna da classe. Não só porque a tabuada, estou dando exemplo da tabuada, mas em todas as áreas, porque comecei a modular diferente, sabe? Então aquilo que a gente era, aquilo que os nossos pais eram, não é pra gente. Nossa geração, Deus tem um futuro maravilhoso pra gente. E a gente precisa viver essa nova experiência com Deus. Cada um vai ter a sua própria. E você é valoroso, né? Você é Exatamente. valorosa, né? Você é imagem e semelhança do Criador, né? Você veio para mudar a sua história, para ser diferente, para ser feliz. Você carrega uma história, né? Você carrega uma história, Exatamente. né? É isso. A gente carrega uma história, a gente quer viver a história dos nossos pais na nossa vida. Não, você tem a sua história, seus filhos vão ter a história deles. E a gente precisa modular isso para eles, para que eles tenham uma vida maravilhosa. Isso, Eita. nós honramos e respeitamos a nossa história, os nossos pais. Sim, exatamente. Né? Mas nós estamos aqui para construir, para curar, para transformar e viver o extraordinário, né, pastor? Exatamente, É viver o isso. extraordinário. É isso. Eu já estou ficando empolgado aqui. A Bíblia não fala apenas sobre o conteúdo das palavras, mas também sobre o tom, né? Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Veja como isso se encaixa perfeitamente. O tom e a postura ativa ou desativa a amígdala, né? Acalma ou inflama uma situação, né? A neurociência chama de neurocepção e a palavra chama de brandura. Se a palavra é negativa, pastor, então eu vou ativar a área do meu sistema límbico, eu vou liberar mais cortisol, meu sistema nervoso autônomo, simpático, ele vai ficar mais ativo, a frequência cardíaca vai aumentar, o movimento gastrointestinal vai parar. Quantas pessoas não têm problema gastrointestinal? Por estresse. Por estresse. Por estresse, né? E as palavras passam por isso, né? Então, a atividade das células relacionadas ao nosso sistema imunológico, né? As células natural killer, que são importantes aí para processo de crescimento tumoral, né? Para parar esse crescimento tumoral, ou para processo de metástase, de defesa de vírus no nosso corpo, enfim. A atividade dessas células sob estresse fica diminuída.
né? Então, uma pessoa que recebe palavras negativas, uma pessoa que está sob estresse crônico, ela tem bem mais chance, se ela já está doente, desse quadro evoluir lentamente, né? Do seu prognóstico. Sim. Então, eu te odeio, olha o peso que tem essa palavra, né? E aí, dizer aos outros como nos sentimos não precisa vir carregado de peso, né? Então, eu posso falar para o pastor como eu me sinto, mas eu não preciso ser agressivo. Exatamente. Respirar, né? Tem um momento ali para falar, né? Então, é tremendo, doutor. A ciência mostra que as palavras negativas enfraquecem até o sistema imunológico, você estava falando agora, né? E deixa a pessoa lá embaixo, né? Em qualquer coisa pega um resfriado, qualquer coisa vai piorando a situação, né? E a pessoa vai tomando isso como verdade na vida, às vezes uma palavra lançada vai tomando verdade, né? Às vezes um ambiente de trabalho ruim, né? A pessoa vem com essa carga para casa e fala, às vezes não desconta nas pessoas que estão no seu trabalho, mas desconta em casa, né? Então, assim, as pessoas precisam ter essa mudança, né? A Bíblia vai falar em Provérbios 12 e 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Forte, hein? Uma palavra de ódio pode abrir feridas físicas e emocionais, mas uma palavra de sabedoria pode ser medicina. Não é apenas psicológico, é espiritual, é biológico ao mesmo tempo. É maravilhoso, né, pastor? E se a palavra, então, ela é positiva, né, de amor, de encorajamento, ela vai ativar áreas do cérebro ali importantes, como o córtex pré-frontal, região importante para decisões, para planejamento, para regulação emocional, né? E aí vai liberar a serotonina, vai liberar a dopamina, eu vou me sentir feliz, o meu sistema gastrointestinal vai ficar bem, eu vou me sentir bem, motivado. É uma sensação de bem-estar, né? Você sente o corpo diferente. É diferente. Pensa agora aí, você, né? Quando você recebe um elogio, como você sente? É essa sensação no seu corpo. É isso que nós queremos que você mude hoje. Pare de carregar esse peso, torne a sua vida mais leve, torne as suas palavras mais leve. Como você está linda hoje, como você está lindo hoje. Seu trabalho ficou excelente, né? O papai está muito feliz com você, por tudo que você vem fazendo. Olha como você agora está organizando seus brinquedos. Então eu me orgulho de você. Você é maravilhosa, você é preciosa, você é precioso, você é valoroso. Exatamente, né? Então, cada palavra, pastor, que ouvimos ou que lemos, né? Como eu comentei no início, o celular está na mão, estamos ali lendo, né? Palavras. Ou falamos, muda a nossa química interna, modula o nosso sistema imunológico, então pode ou melhorar a função do seu sistema imunológico, ou pode deprimir esse sistema imunológico. Assim como também em condições de processos inflamatórios, essa inflamação ela pode caminhar para uma resolução ou para uma cronificação. E as palavras têm um peso muito grande nisso. O ambiente tem um peso muito grande nisso. Estamos em processo contínuo. Eu falo que uma frase que eu costumava falar em treinamentos, que nós estamos morrendo e nascendo todos os dias. Estamos morrendo e nascendo todos os dias. E de que forma nós estamos nascendo agora? Talvez com novas palavras na nossa boca, com novos comportamentos, com novos pensamentos, com novas decisões. Olha, exatamente. Nossa, hoje o podcast está muito forte, né? Nisso. A neurociência chama de neuroplastia os caminhos do cérebro que se moldam pela repetição de palavras e pensamentos, né? A Bíblia chama de meditar na palavra. Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então a repetição da palavra de Deus não apenas renova a mente, mas cria novas estradas neurais e fortalece a nossa saúde espiritual e física. Veja, então, novos comportamentos, novas atitudes, né? Não é só falar também, né? É reagir ao que fala. É reagir ao que fala. Quando Jesus falou assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é procedência maligna, e as pessoas vão interpretando do jeito que querem, né? Mas quando ele fala sim, é que o teu corpo precisa acompanhar o teu sim. Porque tem gente que fala, sim, vou fazer isso, e não faz.
sabe? Então o teu corpo tem que reagir a isso, né? Sim, sim ou não, não. Então, quando o seu corpo tem que reagir àquilo que as suas palavras vão falando. E se você fala negativamente, vai reagir negativamente. Se ela falar positivamente, vai reagir desse modo positivo. Sabe que eu lembrei de um experimento da água, de um escritor japonês, fotógrafo e cientista também, que é o Masaru Emoto. Ele fez um experimento, né? Então ele pegou garrafas com água e aí ele separou em 3 grupos, né? Um grupo, as garrafas com água ali, elas receberam palavras positivas, palavras de amor, né? Gratidão, obrigado. Um grupo de garrafas não recebeu palavra alguma, e o terceiro grupo, palavras negativas, eu te odeio, raiva, enfim, palavras pesadas, carregadas de sentimentos negativos, né? E aí ele não testou só palavras, mas ele testou também músicas, né? Orações, enfim. E aí ele percebeu que essa água congelada, ela formava cristais, olhando no microscópio, e que aquelas garrafas de água que receberam boas palavras, palavras de amor, de crescimento, os cristais tinham formas simétricas e eram cristais bonitos, né? E aquelas garrafas de água e que receberam palavras negativas, a água, os cristais de água congelados tinham características assimétricas, eram desorganizados. E aquelas garrafas de água que não receberam nada também eram desorganizados, né? E aí ele traz essa reflexão, né? O nosso corpo, 70% é água. E aí, o que está saindo da nossa boca, quais palavras nós estamos recebendo? 70% do planeta é água, né? Então, as palavras podem mudar a configuração da água. Esse experimento Masaru Emoto, ele foi muito criticado metodologicamente, né, a forma como ele conduziu o estudo, mas independente da forma como foi conduzido o estudo, acho que ele traz uma mensagem muito poderosa, né, que se espalhou pelo mundo, que é: boas palavras levam a boas construções de cristais de água, ou seja, boas palavras podem mudar o seu corpo, podem mudar a sua vida. E ele disseminou, né, deu palestras no mundo inteiro falando da importância das palavras, das orações, e levando isso para crianças. E aí ele tem outros experimentos, que inclusive teve um que foi feito numa escola em São Paulo, onde eles fizeram com arroz. Pegaram um pote de arroz, cozinharam o arroz e separaram em 2 potes. Um pote colocou ali 2 potes com arroz. Um pote, as crianças passavam e falavam: obrigado, eu te amo, você é bem-vindo, várias palavras positivas. No outro pote de arroz, as crianças falavam: você é feio, você é desorganizado, colocavam palavras negativas. Aquele pote de arroz, depois de um tempo que recebeu palavras negativas, ele apodreceu mais rápido, ele estragou mais rápido, demonstrando mais uma vez que as palavras, ela tem peso e ela tem poder. E a gente está falando aqui de palavras assim, as palavras negativas, há lugares, há famílias que as palavras são muito pesadas, né? A gente não está falando dessas palavras aqui no momento porque a gente não... Mas quantas palavras torpes, os palavrões, né, que a gente fala, carregado de raiva, se desfere contra o próximo, contra a esposa, contra o esposo, né? Palavras de baixo calão que vai encolhendo a vida da pessoa e trazendo esse malefício à vida da pessoa. Então esse exemplo que o senhor usou, mesmo que seja questionado, o impacto espiritual e simbólico é inegável, né? Se 70% do nosso corpo é água, imagine o que palavras de fé, oração e adoração podem fazer dentro de nós. Jesus declarou em João 6,63: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Ou seja, quando liberamos palavras carregadas de fé, estamos literalmente reorganizando toda a nossa biologia quanto à nossa espiritualidade.
né? Se as palavras negativas desorganizam cristais, pense o que a palavra de Deus faz, né? Ela realinha, ela cura, ela dá forma àquilo que estava em caos, né? A palavra de Deus faz tudo isso, né? A Bíblia já dizia isso há milênios, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então uma resposta mansa acalma a amígdala, uma palavra dura ativa o cortisol, e o que a ciência descreve como hormônios, a Bíblia já anunciava em sabedoria. Agora, doutor, quando alguém cresce em um ambiente de palavras tóxicas, de gritos, de humilhação e de comparação? Pastor, isso pode deixar marcas profundas, né, e que talvez em algum momento vão ter que ser visitadas e curadas. Mas o que eu quero dizer que aqui hoje é que podem ser curadas, né? Essas feridas, essas palavras tóxicas, essas humilhações, elas podem ser ressignificadas por você hoje adulto. Então hoje você adulto está tendo a possibilidade de escutar hoje essa palavra aqui sobre o poder das palavras, né? Você tem a possibilidade de fazer cursos, você tem a possibilidade de buscar e desenvolver sua espiritualidade. Então você pode mudar o curso da sua vida. Porém, aquela criança que cresceu nesse ambiente tóxico, escutando palavras, e que talvez não eram nem para ela, mas era entre os cônjuges, né, entre eles ali se agredindo verbalmente. Possivelmente, essa criança, esse adulto hoje, é um adulto que por pouco ele reage. Então não precisa muito. Ele já se altera. Ele já fica nervoso, já fica nervosa. E talvez não consiga ter boas decisões, não consiga ter bons comportamentos, se perde nos comportamentos. Então quando a gente olha hoje para uma pessoa que por pouco já se altera, você analisa e fala, nossa, talvez essa pessoa ela foi ferida na infância intensamente, né? E ela aprendeu a reagir, a se defender de tudo aquilo que ela estava vendo, vivendo, sentindo, percebendo e ouvindo. Então hoje por isso que ela reage dessa forma. Mas ninguém é rígido, todos estamos em transformação. Então se você é essa pessoa hoje, você pode mudar o seu comportamento, você pode estar entendendo, e talvez você esteja escutando essas palavras hoje aí, para que elas possam mudar a sua vida, para que você possa hoje curar aquilo que precisa ser curado, ressignificar palavras duras que foram faladas para você quando você era pequenininho. E você pode hoje curar sim a sua vida, transformar a sua vida, ter uma vida diferente, falar diferente com as pessoas ao seu redor, construir um novo sistema ou ecossistema na sua família e no seu ambiente de trabalho. Isso é muito poderoso, né? A gente fica aqui, eu já estou quase pulando, né? Eu acho que esse programa merece um capítulo 2, né? Porque não vai dar tempo de falar tudo, né? Tanta coisa que aqui eu fico assim maravilhado o poder que a pessoa está hoje, agora, nesse momento nas mãos. Os pais agora ouvindo, né? Empresários ouvindo, amigos ouvindo, né? Irmãos ouvindo, né? Tem o poder de mudar a realidade da sua casa hoje, a realidade da sua família hoje, a realidade da sua geração hoje. Então hoje é quebrar esse ciclo, né, de coisas ruins e viver essa novidade, né? A Bíblia explica muitos esses termos espirituais. Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Irritar é lançar palavras duras. O efeito, o desânimo, né? A ciência chama de desregulação emocional, o senhor falou agora há pouco. A Bíblia chama de desânimo. O resultado dá o mesmo, né? E as pessoas vão desanimando o próprio filho, a própria filha, né? De viver e ter uma nova experiência, de viver uma novidade. Então hoje é dia de quebrar esse ciclo. Não vai quebrar esse ciclo agora, hoje em você. No final nós vamos fazer uma oração aqui e vai quebrar isso. Hoje é dia de mudar as palavras, hoje é dia de mudar a sua vida, hoje é dia da transformação, né? E nós queremos que você hoje mude a sua vida. E esse é o intuito do programa, esse é o intuito transformar as nossas vidas, né? Transformar as nossas vidas. Que você comece a elogiar mais, né? Eu lembro de um psicólogo chileno, Marcel Lozada, ele fala que para que a gente possa extrair o melhor das pessoas, né? Que para cada 3 elogios eu faço uma correção. E na verdade nós fazemos o contrário, né? Nós vamos lá e corrigimos as pessoas. Então ele diz assim, que se você quiser que a pessoa tenha um bom resultado,
faça 3 elogios para elas e depois você traga uma correção, né? Então, por exemplo, você que é empresário, que tem aí seus funcionários e talvez esteja com dificuldades. Você fala, mas eu vou elogiar aquele funcionário, não entrega nada no tempo certo, só faz tudo errado, né? Então, o que ele mostra, o que os estudos mostram, é que se você levar para essa pessoa 3 elogios e depois você trazer a correção, ela vai aceitar mais, ela vai responder mais. Óbvio que eu não estou dizendo, né, que se aquele funcionário não funcionar, não der certo, né, Exatamente. você tem que tomar uma decisão. Porém, são estratégias, né, importantes. Elogie mais para que você possa ter melhores resultados. Porque normalmente as pessoas só elogiam alguém quando faz algo extraordinário, né? Mas veja, um pai sábio não espera que o filho tire uma nota excelente para elogiar, né? Ele começa elogiar o que o filho tenha confiança e chegue às boas notas, né? Isso vale para empresário, executivo, líderes espirituais, qualquer ambiente de liderança. A Bíblia já ensina esse princípio em Hebreus 10, 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, a palavra positiva não é apenas uma recompensa, é um estímulo, né, que gera resultado. Isso. Ela gera resultado. Palavra positiva vai me ajudar a produzir dopamina, serotonina, eu sinto um prazer, então eu quero ter aquele comportamento. Mesmo que eu não tenha esse comportamento, eu quero ter, né? Então, palavras positivas, elogios, tendem a fortalecer, né, a nossa fisiologia, os nossos comportamentos. Se eu ainda não os tenho, eu vou passar a tê-los. Doutor, estamos caminhando para o final do programa, mas ainda tem uma questão aqui. E o silêncio? Porque existem casas que não há gritos, mas também não há palavras de amor. Ninguém diz eu te amo, ninguém encoraja. O silêncio comunica muito, pastor, né? Então, talvez algo mais triste seja você estar numa casa, num ambiente, familiares que não se comunicam. Talvez ali comece a se construir a primeira experiência de abandono, de rejeição, de que você não é importante, que você não importa, de que você não tem valor, né? E essa criança que está ali neste ambiente tende a crescer carregando essas marcas. E talvez lá na frente seja aquela criança, aquele líder que não consegue desenvolver empatia, que não consegue ter compaixão, que não consegue se conectar com o outro, porque ele não teve conexão em casa. Como eu vou me conectar com o outro se eu não vivi essa conexão? Então, uma série de questões são formadas, o abandono, a rejeição. Então, casas hoje que estão em silêncio, que a palavra liberte essas pessoas, que a palavra esteja presente, né, pastor? Sim. Boas palavras, que o olhar nos olhos esteja presente todos os dias, que o sorriso esteja presente todos os dias, que o sentar à mesa esteja presente todos os dias, que os abraços estejam presentes todos os dias na sua casa. Isso confirma o que o Provérbio 18, 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte pode vir pelo silêncio também, né? Assim como as palavras duras. Agora pensa comigo, quantas famílias repetem as mesmas frases de geração após geração? Aqui ninguém dá certo, somos amaldiçoados. Isso gera o que a ciência chama de codificação preditiva. Não é verdade? Então, o que acontece com o nosso cérebro? Ele vai buscar as informações que eu tenho, que eu vivi. Então, baseado no que está acontecendo aqui agora, nas pessoas que estão aqui, no ambiente que nós estamos, ele vai buscar informações para ver quais decisões eu vou tomar. Essa é a codificação preditiva, baseado em modelo estatístico, inclusive. Então, nós estamos sempre nos atualizando ou reagindo de acordo com os arquivos que nós temos. Só que hoje eu posso mudar os meus arquivos. Exatamente. E infelizmente estamos chegando ao final do programa. Tinha muita coisa para falar, né, doutor, hoje? Mas eu quero fazer aqui um convite para você, que é um jejum, pastor, um jejum de 7 dias de palavras negativas. Nada de eu não consigo, não vai dar certo, eu sou um fracasso. Substitua essas frases por versículos em voz alta, escreva. E aí, a minha pergunta é, a partir de hoje, quais são as novas declarações para a sua vida? A partir de hoje, você que está aí, quais são as novas declarações que você vai fazer para a sua vida? Quais são as novas declarações para a vida dos seus filhos?
Quais são as novas declarações para a vida do seu cônjuge, para a vida dos seus pais? Quais são as novas declarações para a vida dos seus funcionários? O que sai da sua boca tem um poder gigantesco. Você pode construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar, mas eu tenho certeza, pastor, que a partir de hoje novas declarações virão nas famílias, nos lares, para os filhos, nos trabalhos. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, aí faça esse jejum aí de palavras negativas, né? Comece a declarar sobre a vida dos seus filhos palavras de bênção, né? Comece a declarar sobre a sua casa, sobre a sua empresa, como o doutor falou aqui. E semana que vem nós estamos aqui. Conte a tua história pra gente. A gente vai falar aqui um pouquinho da sua história, tá bom? Se você tem alguma pergunta aí, deixa aí que a semana que vem nós vamos responder as tuas perguntas. E eu quero declarar hoje sobre você: toda a palavra de derrota lançada contra a sua vida está quebrada agora em nome de Jesus. Você não é o que disseram, você é o que Deus diz. A morte e a vida estão no poder da língua. Escolha falar vida, palavra de vida, plantar vida, viver vida. Esse foi o Essência, onde a fé e ciência se unem para libertar, para trazer liberdade e verdade que permanece para sempre. Eu sou o pastor Anderson. Eu sou o Dr. Fabrício e até o próximo episódio.